Nesta noite tranquila, e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. A mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é profundamente acolhedora e transformadora. Quando a rejeição te marca, Deus te aceita. Quando ninguém te escolhe, Deus te elege. Eu sou Paulo Barbosa, e agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento, se sentindo ferido, se sentindo rejeitado, se sentindo inadequado. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe exatamente qual é a sua dor de rejeição. Deus sabe como você se sente quando não é escolhido, quando é deixado de lado, quando ninguém quer sua companhia. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento. Abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real, que quando você dormir você vai saber com absoluta certeza que a rejeição que marcou sua vida não é a última palavra. A eleição de Deus é a última palavra. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem no dia a dia. Se você está enfrentando rejeição emocional, relacionamentos que te deixaram marcas profundas, esses devocionais vão fortalecer a sua fé de forma revolucionária. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de cura, aceitação e eleição divina. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Se você ainda não deu um like neste vídeo, se você ainda não se inscreveu, eu quero convidá-lo agora mesmo a fazer isso. Clica naquele botão de like, meu irmão, minha irmã. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão sentindo essa dor de rejeição, que também estão buscando ser aceitas e reconhecidas. Se inscreva e, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você nesta noite e nas noites que virão. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: sou eleito e aceito por Deus eternamente. Deixa essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Quero que você conheça a história de Davi. Sim, Davi, aquele que se tornaria o maior rei de Israel, aquele que foi escolhido por Deus para governar uma nação inteira. Mas Davi não começou assim. Davi começou como rejeitado. Davi começou na obscuridade, na rejeição, no esquecimento. Davi era o filho mais jovem da família de Jessé, aquele que ninguém levava em conta. Quando o profeta Samuel veio à casa de Jessé para ungir um dos filhos como novo rei de Israel, Jessé apresentou um por um seus filhos: o mais velho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Cada um foi apresentado diante do profeta com esperança. Mas Samuel olhou para cada um e Deus dizia não. Nenhum deles era aquele que Deus havia escolhido. Você sabe qual era a sensação de Jessé naquele momento? Ele estava sendo humilhado publicamente. Tinha 7 filhos apresentáveis, fortes, capazes, e nenhum deles havia sido escolhido por Deus. Mas sabe onde estava Davi? Davi não estava nem presente. Davi estava no campo, completamente sozinho, cuidando das ovelhas. Sim, você escutou bem. Enquanto todos os seus irmãos estavam em casa, sendo apresentados ao profeta de Deus, Davi estava sozinho no campo. Davi foi deixado de fora. Seu próprio pai, aquele que deveria ser sua proteção, sua segurança, aquele que deveria reconhecer o valor de cada filho, havia deixado Davi de lado. Davi não era nem digno de estar presente na cerimônia. Davi era tão insignificante, tão desvalorizado, que nem sequer o chamaram. Imagine esse sentimento, meu irmão, minha irmã. Imagine estar em um lugar onde todos os seus irmãos estão sendo reconhecidos, estão tendo a oportunidade de ser abençoados, estão sendo vistos pelo profeta de Deus. E você está sozinho, longe, esquecido, cuidando de animais como se fosse um servo, não um filho. Davi era o filho, mas era tratado como se fosse um escravo. Sua própria família não o considerava digno. Sua própria família o havia rejeitado de forma tão clara, tão profunda,
que o deixou fora de um evento sagrado. Está escrito exatamente em 1 Samuel 16, 10 até 11. Assim Jessé fez passar 7 de seus filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum destes. Perguntou Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: falta ainda o mais moço, eis que ele está apacentando as ovelhas. Disse Samuel a Jessé: manda-o chamar, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não vier. Você vê o que estava acontecendo? Samuel pergunta se esses eram todos os filhos de Jessé. E Jessé responde: falta ainda um, o mais moço. Note bem a linguagem. Falta ainda. Como se Davi fosse um esquecimento. Como se Davi fosse irrelevante. Como se Davi fosse apenas um detalhe que tinha sido omitido. E onde estava esse filho? Apacentando as ovelhas, no campo, sozinho, invisível, rejeitado. Davi era tão rejeitado, tão deixado de lado, que sua própria família não o considerava digno nem de estar na mesma sala onde Samuel estava. Sua própria família o havia esquecido. Mas agora veja o que acontece. Samuel diz algo extraordinário. Manda-o chamar, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não vier. Samuel não vai jantar. O profeta de Deus não vai se alimentar. Não vai descansar. Não vai fazer nada enquanto Davi não chegar. Davi é tão importante que o profeta de Deus está disposto a esperar. Davi é tão especial que não pode ser ignorado. E quando Davi chega, está escrito em 1 Samuel 16, 12. Então mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge-o, porque este é. Essas são as palavras de Deus. Este é aquele que eu escolho. Este é aquele que será rei. Este é aquele que libertará minha nação. Este é aquele sobre quem repousa meu Espírito Santo. Não foi a beleza de Davi, não foi sua força, não foi sua inteligência. Foram os olhos de Deus olhando para o coração de Davi. Samuel via a rejeição. Samuel via o menino esquecido. Samuel via o filho menos importante. Mas Deus via um rei. Deus via um libertador. Deus via alguém que mudaria a história de uma nação. E sabe o que é mais poderoso? A escolha de Deus foi tão real, tão eterna, tão irrevogável que nenhuma rejeição humana conseguiu impedir o plano de Deus para a vida de Davi. Davi se tornou rei. Davi se tornou o maior rei de Israel. Davi se tornou aquele sobre quem repousa a bênção de Deus para a eternidade. Davi se tornou o ancestral de Jesus Cristo. A rejeição que marcou Davi na juventude não foi a última palavra. A eleição de Deus foi. A exaltação de Deus foi. A vitória de Deus foi. E você, meu irmão, minha irmã, você está em exatamente a mesma posição onde Davi estava. Pode ser que você tenha sido rejeitado. Pode ser que sua própria família não te escolha. Pode ser que te vejam como inadequado, como incapaz, como aquele que não vale a pena investir. Mas Deus te vê diferente. Deus te escolheu. E essa escolha de Deus é absolutamente irrevogável. Quero que você conheça também a história de José. José era um menino especial. Seu pai Jacó o amava de forma diferente. José era filho da esposa que Jacó amava profundamente. E Jacó não escondia seu amor por José. Ele o tratava diferente. Ele lhe dava presentes. Ele lhe mostrava privilégios. E os irmãos de José viam tudo isso. Os irmãos viam esse amor diferente. E aquela visão de um pai amando um filho mais do que os outros criou uma ferida nos corações dos irmãos. Mas não era apenas isso. José tinha sonhos, sonhos em que ele era exaltado e seus irmãos se curvavam diante dele. E José, com a ingenuidade de um jovem, compartilhava esses sonhos com seus irmãos. Ele dizia que ia ser grande, que ia ser exaltado, que ia governar. E aquilo acirrava ainda mais o ódio dos irmãos. Está escrito exatamente em Gênesis 37, 4. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não podiam falar-lhe pacificamente. Os irmãos de José odiavam-no. Essa é a realidade registrada na Bíblia. Odiavam, não era apenas rejeição, não era apenas desaprovação, era ódio genuíno. Os irmãos de José olhavam para ele e sentiam rejeição, ciúmes, inveja, raiva. E em Gênesis 37:5, está escrito que quando José contava seus sonhos aos irmãos, eles o odiavam ainda mais.
O ódio crescia, a rejeição intensificava. Mas então vem o pior. Está escrito em Gênesis 37:28 que seus próprios irmãos o pegaram, o venderam como escravo para comerciantes midianitas que o levaram para o Egito. Imagine esse nível de rejeição extrema. Aqueles que compartilhavam o seu sangue. Aqueles que cresceram com você na mesma casa. Aqueles que deveriam ser sua proteção. Aqueles que deveriam ser sua rede de segurança familiar. Aqueles irmãos o traíram de forma devastadora. O venderam, como mercadoria, como se fosse um animal, e contaram para seu pai que José havia morrido. Deixaram seu pai no luto, deixaram sua mãe na agonia do não saber. A rejeição de José não era apenas afastamento, era traição, era violência, era desumanização total. E onde José foi? Para o Egito, para a escravidão, para a escuridão. José se viu em um lugar desconhecido, longe de sua família, vendido como escravo, com sua vida inteira destruída. Quando você é vendido como escravo aos 17 anos, quando você é arrancado de sua família, quando você é considerado tão sem valor que seus próprios irmãos o vendem por moedas de prata, você experimenta rejeição no nível mais profundo. Você experimenta a negação total de sua humanidade. Você experimenta a destruição completa de sua segurança. E em Gênesis 39, José é levado à casa de Potifar, um oficial do faraó. E lá, Deus estava com José. Deus estava ao lado de José. Mesmo na escravidão, mesmo longe de sua família, mesmo rejeitado e vendido, Deus estava com José. E José prosperou. Prosperar na escravidão é uma coisa estranha, mas José se tornou útil, se tornou confiável. Seu senhor viu que Deus estava com ele. Mas então vem outra rejeição. A esposa de Potifar o seduzia constantemente. E quando José recusou seus avanços, quando José manteve sua integridade, ela o acusou falsamente. E José foi colocado na prisão. Rejeitado novamente. Encarcerado novamente. Mas Deus não abandonou José. Mesmo na prisão, Deus estava com José, e anos depois, quando o faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar, José foi chamado, e José interpretou os sonhos. E o faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava com José. E aconteceu algo extraordinário, de escravo a prisioneiro a governador, de rejeitado a exaltado, de vendido a colocado sobre toda a terra do Egito. José se tornou governador. E quando veio a fome, as nações vieram a ele buscar alimento, e seus próprios irmãos vieram até ele, os mesmos irmãos que o odiavam, os mesmos irmãos que o venderam, os mesmos irmãos que planejaram sua morte. Eles vieram diante dele. E ele era poderoso, e ele era exaltado. Está escrito em Gênesis 45:5 que José diz aos seus irmãos: Não vos entristeçais, nem vos irrites contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José perdoou. José compreendeu. Seus irmãos rejeitaram, mas Deus elegeu. Seus irmãos venderam, mas Deus exaltou. Seus irmãos o deixaram para morrer, mas Deus o colocou para salvar nações. A rejeição que seus irmãos ofereceram não foi mais poderosa que a eleição de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, se você foi rejeitado como José, saiba que Deus não termina sua história na rejeição. Deus a termina na eleição, na elevação, na vitória divina. Agora eu preciso que você entenda algo absolutamente fundamental sobre quem você é aos olhos de Deus. Vou compartilhar com você uma das passagens mais poderosas de toda a Bíblia. Uma verdade que foi pensada, decretada e planejada antes que o mundo sequer existisse. Está escrito exatamente em Efésios 1:4-5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você escutou bem? Antes da fundação do mundo. Você sabe o que isso significa? Isso significa que Deus não está descobrindo você agora. Deus não está conhecendo você pela primeira vez. Deus conhecia você antes de você existir. Deus escolheu você antes da criação dos céus e da terra, quando o universo não existia. Quando você não existia, Deus olhou para frente, através dos séculos, através do tempo, e disse:
Eu escolho aquela pessoa. Eu elejo aquele filho. Aquela filha será minha. Isso não é uma escolha baseada em seu desempenho. Não é uma eleição que você precisou conquistar com bom comportamento. Não é porque você foi o mais bonito, o mais forte, o mais inteligente. Você foi eleito antes de fazer nada. Você foi escolhido antes de nascer. Você foi predestinado para ser filho, para ser filha de Deus, para ser aceito na família divina, para ter lugar no reino dos céus. E sabe qual é a razão dessa eleição? A vontade de Deus. O beneplácito de sua vontade. Deus quer você. Não porque você merecia, mas porque Ele decidiu. E quando Deus decide, nada no universo consegue reverter isso. Então deixa eu perguntar para você nesta noite. Se Deus te elegeu antes da fundação do mundo, qual é o valor de uma rejeição humana? Se o Criador de tudo decidiu que você é aceito, qual é o peso da opinião daquele colega que te deixou de lado? Se você foi escolhido pelo Deus onipotente, qual é a relevância de não ter sido escolhido para aquele time, para aquele grupo, para aquele relacionamento que acabou te ferindo? A rejeição humana é real. A dor dela é válida. Eu reconheço isso. Eu não vou minimizar seu sofrimento. Mas eu vou te mostrar uma verdade que é infinitamente maior. Você foi eleito pelo Criador antes que o tempo começasse. Quando o universo nem existia, você já estava no coração de Deus como eleito, como escolhido, como amado. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também estão esperando por aceitação, por eleição divina, por aquele sentimento de finalmente pertencer a alguém. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem: sou eleito e aceito por Deus eternamente. Deixa para que a gente possa orar junto com você e celebrar a eleição divina que Deus decretou sobre sua vida. Quero agora que você conheça a história de como Jesus experimentou rejeição. Sim, o próprio Filho de Deus foi rejeitado. E aqui está o ponto mais poderoso: Jesus sabia que seria rejeitado. Ele conhecia sua própria história de antemão. Jesus veio à terra sabendo que aqueles que deveriam reconhecê-lo o rejeitariam. Ele veio à terra sabendo que aqueles que ele vinha servir o perseguiriam. Jesus veio voluntariamente para ser rejeitado. E essa rejeição não foi um pequeno desentendimento. Foi uma rejeição total, sistemática, violenta. Jesus foi rejeitado por aqueles que deveriam reconhecê-lo como Messias. Os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, aqueles que estudavam as Escrituras, aqueles que esperavam pelo Messias, rejeitaram Jesus quando ele estava diante deles. Eles o chamavam de enganador, de possuído por demônios, de blasfemador. Eles o rejeitavam não por ignorância, mas com plena intenção, com conhecimento, com malícia. Os líderes religiosos escolheram rejeitá-lo. Mas não era apenas os líderes religiosos. A multidão também rejeitava Jesus. As pessoas que o seguiam, que comiam de seu pão, que eram curadas por suas mãos, que foram multiplicadas pelos seus milagres, essas mesmas pessoas o rejeitavam. Quando Jesus foi preso, quando chegou a hora da verdade, a multidão que o aclamava dias antes gritava: crucifica-o, crucifica-o. A rejeição da multidão, a rejeição da nação inteira, e ainda tinha mais. Pedro, um de seus discípulos mais próximos, aquele que Jesus havia escolhido pessoalmente, aquele que havia dito que daria a vida por Jesus, negou conhecê-lo, não uma vez, 3 vezes. Pedro negou Jesus publicamente, dizendo que nunca o conheceu. Imagine ser rejeitado por aquele que você escolheu. Imagine chamar alguém para ser seu companheiro e aquela pessoa o negar. E todos os seus apóstolos o abandonaram. Está escrito que quando Jesus foi preso, todos os seus apóstolos fugiram, o deixaram sozinho, o abandonaram no momento em que precisava deles. Aquele que havia dado sua vida pelos discípulos foi abandonado pelos discípulos no seu momento de maior sofrimento. Está escrito exatamente em Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado em sofrimento, e como um de quem as pessoas desviam o rosto, era desprezado, e não lhe demos valor. O profeta Isaías, séculos antes de Jesus nascer, descreve Jesus como aquele que seria o mais rejeitado entre os homens. Não apenas rejeitado, mas o mais rejeitado,
a rejeição suprema, o nível máximo de rejeição humana. E não era apenas rejeição, era desprezo. As pessoas desviavam o rosto dele. As pessoas o viam e não conseguiam nem olhar para ele. Aquele que era o Filho de Deus, aquele que era a verdade encarnada, aquele que era o amor personificado, era olhado com desprezo. Era desprezado. E então veio a crucificação. A forma mais humilhante, mais dolorosa de morte conhecida na antiguidade. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Jesus foi colocado nu diante de multidões. Jesus foi ridicularizado. Suas últimas horas foram marcadas por sofrimento, por rejeição, por humilhação. Estava escrito em Mateus 27, contra 39 até 40. Os que passavam por ali o injuriavam, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Mesmo morrendo, Jesus era rejeitado. Mesmo na cruz, sofria insultos. Mesmo agonizando, era ridicularizado. A rejeição de Jesus foi tão completa, tão total, que alcançou até seu momento final de vida terrena. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Aqui está a verdade que transforma a sua vida. Está escrito em 1 Coríntios 15, contra 3 até 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Depois que Jesus foi rejeitado, depois que foi humilhado, depois que foi crucificado, depois que foi deixado na morte, Deus o levantou, Deus o ressuscitou. Jesus saiu da morte, saiu do sepulcro e apareceu vivo a seus discípulos, e 40 dias depois subiu aos céus e está à direita de Deus Pai. Jesus, que foi o mais rejeitado, se tornou o mais exaltado. Aquele que foi desprezado se tornou o Salvador de toda a humanidade. A rejeição que Jesus enfrentou não foi a última palavra. A ressurreição foi, a exaltação foi, a vitória de Deus foi. E agora, Jesus, aquele que foi rejeitado e compreende profundamente sua dor, aquele que viveu a rejeição na carne, ele mesmo diz algo extraordinário para você. Vou compartilhar outra verdade fundamental. Está escrito exatamente em João 15, 16. Não vós me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você entende o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo claramente: você não me escolheu, eu a escolhi. Você não me selecionou, eu o designei. Não foi acaso, não foi coincidência. Não foi porque você era digno ou perfeito. Eu, Jesus, deliberadamente, intencionalmente escolhi você. E essa escolha não é temporária. Essa escolha é para que você dê fruto, para que você prospere, para que sua vida tenha significado, e o fruto dessa escolha permanece eternamente. Jesus, que foi rejeitado, agora escolhe você, e sua escolha é absoluta. Quero agora que você conheça a história de Moisés. Moisés é uma história extraordinária de rejeição que se transforma em eleição. Moisés nasceu em uma época em que havia uma lei do faraó. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto. Moisés nasceu como sentença de morte. Seu próprio nascimento era rejeição sistemática. Havia um decreto que o rejeitava enquanto criança. Sua mãe, desesperada, o colocou em uma cesta e o deixou no rio Nilo, esperando que alguém o encontrasse. Imagine esse nível de rejeição. Sua própria mãe tinha que deixá-lo para trás porque havia um decreto de morte sobre ele. Não era uma rejeição de amor, era uma rejeição de desespero. Era uma rejeição de sobrevivência. Mas para Moisés, era ser deixado, era ser abandonado, era ser rejeitado pela pessoa que deveria protegê-lo acima de tudo. Mas Deus tinha um plano. A filha do faraó o encontrou, e ela o criou como seu filho. Moisés cresceu nos palácios do Egito. Moisés foi criado como príncipe, como egípcio. Moisés teve tudo o que o mundo poderia oferecer, mas havia um vazio em Moisés. Um sentimento de não pertencimento, de inadequação, de ser estrangeiro mesmo em seu próprio lar. Está escrito em Hebreus 11, 24 até 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado juntamente com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado por um tempo.
Considerou a afronta por amor de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés fez uma escolha extraordinária. Moisés rejeitou o palácio do faraó. Moisés rejeitou segurança, luxo, poder, riqueza. Moisés escolheu seu povo, escolheu os hebreus. Mas quando ele tentou se envolver com seu povo, foi rejeitado. Um dia, quando viu um egípcio maltratando um hebreu, Moisés o matou. E quando quis interceder por 2 hebreus que brigavam, um deles perguntou: "Quem te constitui como juiz sobre nós?" E Moisés foi forçado a fugir do Egito, rejeitado tanto pelos egípcios quanto pelos hebreus. Moisés fugiu para o deserto, para o isolamento, para a obscuridade. Moisés passou 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. 40 anos. Moisés estava tão rejeitado, tão isolado, que passou uma vida inteira no deserto, uma vida inteira longe de seu povo, uma vida inteira longe de qualquer significância. Mas lá no deserto, Deus apareceu a Moisés, em uma chama de fogo em uma sarça, e Deus disse: "Eu ouvi o clamor de meu povo. Eu escolho você para libertá-los." Moisés tinha 80 anos. 80 anos rejeitado. 80 anos no deserto. 80 anos sentindo-se inadequado. E então Deus o elegeu. Deus escolheu Moisés para ser o libertador de uma nação. Deus escolheu Moisés para fazer milagres. Deus escolheu Moisés para receber a lei divina, de rejeição à eleição, de 40 anos de obscuridade a uma vida de liderança espiritual profunda. Está escrito em Êxodo 3:10. "Agora, pois, vem, e te enviarei ao Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito." Deus disse: "Eu te envio." Deus o elegeu, Deus o escolheu. Quando Moisés se sentia completamente rejeitado, quando Moisés se sentia inadequado, quando Moisés se sentia esquecido, Deus o procurou e o elegeu, e Moisés se tornou um dos maiores líderes espirituais de toda a história. E você, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo um tempo de deserto, um tempo de rejeição, um tempo de isolamento, saiba que Deus o vê, Deus o está preparando, Deus o está elegendo para grandes coisas. Quero que você conheça também a história de Jeremias. Jeremias é uma história de rejeição pessoal profunda. Jeremias era um profeta jovem quando Deus o chamou, muito jovem. Jeremias protestou ao Senhor dizendo: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, pois sou menino." Jeremias se sentia inadequado. Jeremias se sentia incapaz. Jeremias se sentia rejeitado até por suas próprias habilidades. Mas Deus disse a Jeremias: "Não digas, sou menino, porque a todos a quem te enviar, irás, e tudo quanto te ordenar, dirás." Deus o elegeu. Deus colocou suas palavras na boca de Jeremias. Deus o designou como profeta. Mas aqui está o ponto crucial da história de Jeremias. Jeremias foi talvez o profeta mais rejeitado da Bíblia. Jeremias profetizava mensagens duras. Jeremias vinha com palavras que machucavam. Jeremias vinha com julgamentos. E o povo rejeitava Jeremias. Os líderes rejeitavam Jeremias. A sua própria família rejeitava Jeremias. Está escrito em Jeremias 12:6. "Porque até teus irmãos e a casa de teu pai agiam perfidamente contra ti. Até eles clamaram em voz alta atrás de ti. Não lhes deis crédito, ainda que façam boas palavras." A própria família de Jeremias o perseguia. O perseguia porque ele era profeta. O perseguia porque trazia a palavra de Deus. Sua própria família o rejeitava, e não era apenas a família. Toda a nação rejeitava Jeremias. Está escrito em Jeremias 1:18-19. "Eis que hoje te faço cidade fortificada, coluna de ferro e muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra seus príncipes, contra seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles te combaterão, mas não te vencerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar." Deus diz a Jeremias: "Todos vão te combater, todos vão lutar contra você, mas eu sou com você." Jeremias foi rejeitado por todos, pelos reis, pelos príncipes, pelos sacerdotes, pelo povo inteiro. Jeremias estava completamente isolado, completamente sozinho,
completamente rejeitado. E isso não melhorou durante a vida de Jeremias. Jeremias foi encarcerado. Jeremias foi torturado. Jeremias foi colocado em um poço com lama até os joelhos. Jeremias foi enforcado e deixado para morrer. Jeremias sofreu uma rejeição pessoal tão profunda que Jeremias chorava. Está escrito em Jeremias 20, 7. Enganou-me o Senhor e deixei enganar-me. Foi mais forte do que eu e venceu. Cada dia sou escarnecido. Todos zombam de mim. Jeremias se sentia traído. Jeremias se sentia enganado. Jeremias chorava porque sua própria vida era uma vida de rejeição contínua. Jeremias era rejeitado não por culpa sua. Jeremias era rejeitado porque era escolhido por Deus. Jeremias era rejeitado porque pregava a verdade. Jeremias era rejeitado porque era eleito para uma missão que a multidão não aceitava. Mas, saiba disso, a rejeição que Jeremias sofreu não foi sem propósito. Jeremias é lembrado, Jeremias é honrado, Jeremias é reconhecido como um dos maiores profetas de Israel. Suas palavras estão registradas na Bíblia para a eternidade. Sua vida de rejeição trouxe verdades que sustentam gerações. E você, meu irmão, minha irmã, se você está sendo rejeitado porque caminha com Deus, saiba que sua rejeição tem propósito. Sua dor tem significado. Deus a elegeu para algo maior do que a aprovação humana. Agora eu preciso que você entenda profundamente que todas essas histórias que você ouviu, todas essas verdades que foram compartilhadas nesta noite, estão conectadas por um fio de ouro. Davi foi rejeitado e eleito. José foi rejeitado e exaltado. Jesus foi rejeitado e glorificado. Moisés foi rejeitado e designado libertador. Jeremias foi rejeitado e confirmado como profeta. A eleição é o padrão de Deus. Deus sempre escolhe os rejeitados. Deus sempre eleva aqueles que o mundo deixou de lado. É a marca de Deus. É o padrão de Deus. É a promessa de Deus para a sua vida. Veja bem, em cada história que você ouviu, havia um momento específico. Um momento em que a rejeição atingiu seu pico. Um momento em que a dor era máxima. Um momento em que tudo parecia estar perdido. Davi estava sozinho no campo, invisível. José estava na prisão, esquecido. Jesus estava na cruz, abandonado. Moisés estava no deserto, isolado há 40 anos. Jeremias estava no poço da lama, deixado para morrer. Em cada uma dessas histórias, havia um ponto de profunda rejeição. Um ponto em que a esperança parecia morrer. Um ponto em que a situação parecia irreversível. Mas aqui está o segredo da eleição divina. Aqui está a verdade que transforma sua vida nesta noite. Deus sempre age naquele ponto. Deus sempre intervém quando tudo parece perdido. Deus sempre entra exatamente onde a rejeição humana atinge seu máximo. Porque é naquele ponto que a intervenção de Deus fica mais clara. É naquele ponto que Deus pode ser mais glorificado. É naquele ponto que você não pode duvidar que foi Deus, que foi intervenção sobrenatural, que foi eleição divina. E aquela história de rejeição se transforma em história de eleição. Aquela dor se transforma em vitória. Aquela escuridão se transforma em luz. Aquele abandono se transforma em pertencimento divino. Deus toma aquilo que foi rejeitado e o transforma em aquilo que é eleito. Eu profetizo nesta noite que a rejeição que marcou você não será a última palavra em sua vida. Eu declaro que você é aceito, você é eleito, você é dignificado por Deus. A rejeição que você viveu não foi um acidente, não foi uma má sorte, não foi abandono de Deus. Aquela rejeição foi o lugar onde Deus estava preparando o estágio para sua eleição mais clara. Aquela rejeição foi o deserto onde Deus estava refinando sua fé. Aquela rejeição foi o isolamento onde Deus estava desenvolvendo seu caráter. Em nome de Jesus, eu decreto que essa noite marca o fim da sua busca por aprovação humana e o início de sua vida fundamentada na eleição divina. Que 2026 seja o ano em que você finalmente entende, profundamente, que foi escolhido. Que 2026 seja o ano em que você cura de cada ferida de rejeição, porque descobre que Deus o elegeu antes do tempo começar. Que 2026 seja marcado em sua vida como o ano em que você para de depender da aprovação dos homens e começa a viver conforme a aprovação absoluta de Deus. Que 2026 seja o ano em que você se vê como Deus o vê, como eleito, como escolhido, como infinitamente valioso.
Então, feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus toda a dor de rejeição que carrega, toda a ferida de inadequação, toda aquela sensação de não ser escolhido. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está atento a cada palavra. Deus está pronto para fazer o milagre de cura e aceitação na sua vida. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da Tua presença, invocando o Teu nome, declarando a Tua fidelidade, exaltando o Teu poder soberano, que escolhe os rejeitados e eleva aqueles que o mundo deixou de lado. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que não olha para o que os homens veem, mas que olha para o coração e que decreta a eleição sobre aqueles que o mundo rejeita. Nós te louvamos por seres o Deus de Davi, de José, de Jesus, de Moisés, de Jeremias. Nós te louvamos por continuares sendo o Deus que elege os rejeitados. Senhor, nós declaramos que a aceitação divina está acontecendo na vida de quem está nos ouvindo agora. Nós declaramos que toda ferida de rejeição é curada pelo poder do Teu amor. Nós declaramos que todo sentimento de inadequação é quebrado. Nós declaramos que a eleição de Deus sobrepassa infinitamente qualquer rejeição humana. Nós declaramos que cada pessoa que está nos ouvindo é amada com um amor absoluto, um amor eterno, um amor que não se baseia em desempenho ou aparência. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão carregando dor profunda de rejeição. Pessoas que foram deixadas de lado por amigos. Pessoas que não foram escolhidas para times ou grupos. Pessoas que viveram rejeição romântica, que marcou suas almas profundamente. Pessoas que sofrem bullying desde a infância e carregam cicatrizes invisíveis mas devastadoras no coração. Pessoas que olham para suas vidas e pensam: ninguém me quer, não sou bom o suficiente, não mereço estar aqui, sou inadequado, sempre vou estar sozinho. Pessoas que tentaram agradar, que tentaram ser diferentes, que tentaram mudar e ainda assim foram rejeitadas. Senhor, eu vejo aqueles que carregam essa dor pesada do sentimento de exclusão, de não pertencimento, de rejeição profunda. Senhor, vejo aqueles que já foram rejeitados tantas vezes que começam a acreditar que a rejeição é seu destino permanente. E eu declaro, em nome de Jesus, que Deus está prestes a fazer um milagre na vida de quem está nos ouvindo. Deus vai curar cada ferida de rejeição. Deus vai revelar a você que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Deus vai mostrar a você que a rejeição humana não define seu valor, que ninguém na terra consegue anular a eleição divina. Senhor, eu profetizo que 2026 é o ano de sua cura emocional profunda, que 2026 é o ano em que você descobre seu real valor em Deus, que 2026 é o ano em que a eleição divina toma completamente o lugar da rejeição humana em seu coração. Que 2026 seja o ano em que você finalmente acredita que foi escolhido. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma revelação absoluta, incontestável da eleição divina, uma fé inabalável de que foi escolhida, uma convicção profunda que atravessa todas as camadas de dúvida que você pertence ao reino de Deus, uma certeza que não pode ser abalada de que a aceitação eterna já foi decretada, uma revelação clara de que você é eleito. Pai, coloca uma fé que não trema, uma fé que não duvida, uma fé que sabe, com absoluta certeza, que Deus a elegeu eternamente. Tira o sentimento de rejeição, Senhor. Tira o medo de ser rejeitado novamente. Tira o medo de que se abrir emocionalmente vai resultar em mais dor. Tira o medo de não ser bom o suficiente. Tira a dúvida que sussurra constantemente que você não merece ser aceito. Tira a dúvida que grita que é impossível ser amado verdadeiramente e escolhido genuinamente. Tira a dúvida que paralisa, que impede você de viver plenamente. Tira a vergonha. Tira a culpa por não ser perfeito. Tira o sentimento de que há algo errado com você fundamentalmente. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma convicção absoluta de que ela é aceita, que ela é eleita, que ela é digna, que ela pertence a você eternamente. Que ninguém consegue tirar isso dela. Senhor, cura as feridas daqueles que estão escutando esta oração.
Cura aquelas feridas que vieram de amizades que terminaram mal, de pessoas que você confiava e que te decepcionaram. Cura aquelas feridas que vieram de rejeição romântica que marcou profundamente a forma como você se vê. Cura aquelas feridas que vieram de bullying que deixou cicatrizes invisíveis mas devastadoras na autoestima. Cura aquelas feridas que vieram de pessoas que disseram que você não era bom o suficiente, que era inadequado, que não tinha valor. Cura aquelas feridas que vieram de sentimentos de inadequação que os acompanharam por anos, décadas talvez. Senhor, coloca bálsamo espiritual sobre cada ferida aberta no coração dessa pessoa. Deixa que o óleo da cura flua pelo corpo e pela alma. Deixa que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha os espaços vazios deixados pela rejeição. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia divina, uma determinação sobrenatural, uma coragem que vem só do trono de Deus. Coloca uma força para enfrentar aquilo que assusta. Coloca uma garra para não desistir quando as circunstâncias parecerem impossíveis. Coloca uma convicção de que a vitória já é dela, mesmo que ainda não veja com os olhos físicos. Coloca em seu espírito a certeza absoluta de que você é eleito, que você foi escolhido, que você tem valor infinito aos olhos de Deus. Senhor, abre os olhos espirituais dessa pessoa para que veja a verdade de sua eleição. Abre o coração para que receba a aceitação divina sem reservas. Abre a mente para que entenda profundamente que a opinião do mundo não determina seu valor. Senhor, que essa pessoa se veja como você a vê. Que ela se aceite como você a aceita. Que ela se eleve como você a elevou. Senhor, que essa palavra de eleição fique cravada no coração de quem está nos ouvindo. Que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma marca permanente, que seja uma verdade que fica e não sai nunca mais. Que seja uma promessa que sustenta, que mude a forma como essa pessoa se vê a partir desta exata noite. Que toda vez que sentir rejeição bater à porta, ela se lembre com absoluta convicção: fui eleito por Deus antes da fundação do mundo. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos e venceu toda rejeição, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome do eleitor divino, aquele que escolhe os rejeitados e eleva os esquecidos, eu profetizo que essa pessoa vai ser completamente curada. Que essa pessoa vai experimentar uma aceitação tão profunda em Deus que nunca mais buscará desesperadamente pela aprovação humana. Que essa pessoa vai viver em paz absoluta, sabendo que foi escolhida eternamente. Que essa pessoa vai se olhar no espelho e ver não o rejeitado, mas o eleito. Que essa pessoa vai dormir em paz, sabendo que é aceita. Que essa pessoa vai acordar com convicção, sabendo que é digna. Que essa pessoa experimente cura emocional profunda e duradoura. Que toda cicatriz de rejeição seja curada. Que todo sentimento de inadequação seja banido para sempre. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus eternamente. Que essa pessoa diga, em breve, com alegria e convicção: eu era rejeitado, mas fui eleito. Eu era inadequado, mas sou aceito. Eu era esquecido, mas sou escolhido por Deus para sempre. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém. Amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu. Algo foi curado profundamente. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores, houve uma transformação extraordinária. A eleição de Deus se tornou real em sua vida. A aceitação divina desceu como chuva sobre sua alma ferida. Anjos estão ao seu redor neste exato momento, confirmando a eleição que Deus decretou sobre você. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito. Você é intenção divina. Deus te colocou aqui, neste exato momento, nesta exata noite, para ouvir essa palavra de que você é eleito, que você é aceito, que você foi escolhido antes do tempo começar. Essa não é uma palavra aleatória. Essa é uma palavra que Deus preparou especificamente para você. Você já passou por rejeição antes e Deus sempre mostrou que você tinha valor, não é verdade? Deus sempre te colocou em lugares onde você foi escolhido, apreciado, amado. Deus sempre teve a solução. Deus sempre apareceu no momento certo. Deus sempre foi fiel. E nesta rejeição atual,
neste sentimento de não pertencimento que você carrega, não será diferente. Deus vai aparecer, Deus vai curar, Deus vai elevar, Deus vai fazer de tal forma que você não consegue negar que Ele existe e que o ama profundamente, infinitamente, eternamente. 2026 é o seu ano de eleição divina. Você ouça bem, 2026 é o ano em que você finalmente compreende no fundo da sua alma seu real valor em Deus. É o ano em que você para de buscar a aprovação dos homens e começa a viver plenamente conforme a aprovação absoluta de Deus. É o ano em que cada ferida de rejeição é curada. É o ano em que você descobre o que significa ser verdadeiramente eleito. Acredite nisso. Declare isso. Viva isso. Deixe isso transformar cada aspecto da sua vida. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada lágrima de rejeição que você derramou. Deus ouviu cada clamor por aceitação. Deus conhece cada detalhe da sua dor. Deus conhece cada momento em que você se sentiu deixado de lado. Deus sabe tudo. E Deus vai responder com uma eleição tão clara, tão real, tão profunda que nunca mais você duvida de seu valor. Nunca mais você questiona se é digno. Nunca mais você se vê pela lente da rejeição humana. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade desta oração no dia a dia, cada vez que sentir aquele sentimento de rejeição voltando, cada vez que ouvir aquele sussurro de inadequação. Esses devocionais vão te reafirmar que você é eleito. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de cura e aceitação divina hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Comece agora. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão esperando pela sua eleição, pela sua aceitação, pela sua cura, pela restauração de sua autoestima. Deixa nos comentários essa mensagem. Sou eleito e aceito por Deus eternamente. Deixa para que a gente possa orar junto com você e celebrar a escolha de Deus sobre sua vida. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações para que você receba cada oração nova que Deus vai colocar no meu coração. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de eleição, de aceitação, de cura profunda e de transformação divina. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o eleitor dos rejeitados, aquele que escolhe os deixados de lado e os coloca em lugares de honra, aquele que compreende sua dor porque a viveu, aquele que te escolheu antes do mundo existir. Amém e amém. Que você durma profundamente, que você sonhe com sua eleição divina, com sua aceitação absoluta em Deus, com a verdade de que você foi escolhido e que quando acordar, você já sinta que algo mudou fundamentalmente nos bastidores do reino de Deus. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.